Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa noite ou bom dia, sei lá, não sei que horas vocês vão assistir esse áudio aí. Mas assim pessoal, hoje eu vou falar aí falar mais um pouco aí sobre o mundo espiritual, sobre a perseguição que eu sofri, né? E vou contar um pouco aí da minha experiência. Então desde já aí eu gostaria aí de pedir desculpa para algumas pessoas aí se a minha experiência aqui entrar em contradição com aquilo que vocês aprenderam aí, com aquilo aí que vocês julgam o correto. Mas a minha intenção aqui não é julgar nem criticar a religião de ninguém, é apenas contar a minha experiência, beleza? Então hoje aqui que nós vamos falar sobre o governo oculto. Porque esse governo oculto aí, sinceramente, antes de sofrer essa perseguição, eu achava que esse governo oculto aí era apenas um mito, né? Eu achava que não existe esse governo, eu achava que não existia esse governo oculto. Mas assim, depois da experiência que eu sofri e depois dos ataques, eu pude observar que esse governo oculto é real, né? Ele está atuando aí e quando eu sofri o ataque eu comecei a pesquisar e comecei a refletir. Eu vi que esse governo aí ele sempre existiu, certo? Mas assim, quem é esse governo, né? Então, cara, uma citação que eu gosto muito de falar aqui, que acho que é a base de tudo, né? É a citação aí feita pelo Paulo de Tarso, que diz assim: nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal nas regiões celestiais. Então Paulo de Tarso já falava que esse mundo é dominado pelos principados e potestades, certo? Então Paulo de Tarso, né, há praticamente aí 2000 anos atrás, ele já falava que o mundo era dominado pelos principados e potestades. Ele usou o termo dominar, né? Dominado. Isso quer dizer, quem domina é que tem total controle do mundo, né? São os principados e potestades. Então eu comecei a refletir, mas não era o Deus do Velho Testamento que dominava tudo, que era o Senhor dos Exércitos, que dava cadeira de reis, né? Ele que nomeava os reis, eles que tirava os reis do trono, ele que mandava invadir cidades, exterminar aí civilizações inteiras. Então eu pude observar que quem tinha esse domínio de guerras, desigualdade social, até mesmo aí de dar poder para reis ou retirar poder de reis, era o Deus do Velho Testamento, né? Então o que eu pude descobrir é o seguinte, cara. Esse Deus do Velho Testamento, na realidade, ele nunca foi o pai de Jesus Cristo, né? Ele era o Deus desse mundo. E Jesus Cristo, ele era um ser de outro mundo, um ser da luz. Então o que é que acontece? Você pode ver que o nome dele mesmo já fala, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra, né? Ele que mandava invadir cidades, mandava destruir uma civilização inteira, né? Era olho por olho, dente por dente. E o que eu descobri na realidade é o seguinte: esse Deus do Velho Testamento, na realidade, é o chefe dos principados, né? Tipo assim, ele que comandava e comanda o governo oculto. Então, mas por que esse governo, que antes não era oculto, se tornou oculto, né? Porque antigamente ele falava e ele até se orgulhava disso, né? Ele era o Senhor dos Exércitos, ele que mandava invadir cidades, mandava exterminar uma cidade inteira. Mas quando Jesus Cristo veio, né? Quando Jesus Cristo veio e começou a ensinar a sua doutrina do amor, né? A doutrina aí do reino da luz. Amai uns aos outros como eu vos amei. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Amai os seus inimigos. Esse ensinamento de Jesus Cristo entrou em contradição com essa doutrina imposta pelo Deus, pelo assim, né? O Deus do Velho Testamento,
que as pessoas aprenderam a chamar de Deus, mas na realidade era um principado se passando por Deus. Entende? Só que quando Jesus veio, né, Jesus veio, como já falei, veio lá do mundo da luz, e por isso era chamado a luz do mundo, né? E Jesus começou a ensinar a sua doutrina do amor, entrou em contradição, porque tudo que o Deus do Velho Testamento falava, Jesus falava ao contrário. Não tinha como servir um ou outro, é impossível. O Deus do Velho Testamento falava, é olho por olho e dente por dente. Jesus falava, não, tem que perdoar, né? Tem que ter perdão, tem que amar os inimigos. Então era uma coisa que não combinava de jeito nenhum. Entrou em contradição. Então, o que aconteceu foi isso, né? O Deus do Velho Testamento, quando viu que Jesus estava aí influenciando muitas pessoas, já tinha muitos discípulos, o Deus do Velho Testamento mandou aqui, ordenou que os seus braços, que no caso seriam as pessoas comandadas por ele, mataram Jesus Cristo, mataram todos os seguidores de Jesus Cristo naquela época. E o que fizeram? E como eles viram que eram muitas pessoas seguindo e as pessoas preferiram morrer do que deixar de seguir esse ensinamento de Cristo, esse Deus do Velho Testamento falou, porra, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos matar todos os cristãos, né? Matar todos os cristãos, aquelas pessoas que aderiram ao cristianismo, e vamos fingir, né? Vamos fingir que nós somos cristãos, porque o cristão é o que estava em alta, porque as pessoas, pô, é como se tivesse, Jesus Cristo é como se ele tivesse dado uma evoluída na mente das pessoas. As pessoas falam, pô, mas a gente tem razão, a gente não precisa matar, né? Para que nós vamos matar pessoas? Para que nós vamos, né? Então o que aconteceu? O Deus do Velho Testamento ordenou que todos os cristãos fossem mortos, né? E aderiu aí o cristianismo. Só que agora o Deus do Velho Testamento não poderia mais falar que era ele que estava matando, que era ele que ordenava a guerra, que era ele que fazia tudo. Então agora ele fingiu ser cristão, ele fingiu ser do amor, mas ocultamente, ele continuou com as mesmas práticas dele do Velho Testamento, que ele fazia, entendeu? Por isso que se tornou governo oculto, porque agora ele está agindo ocultamente. Você pode ver que ele está invadindo ele está invadindo cidades do mesmo jeito, continua as guerras do mesmo jeito, tudo continua do mesmo jeito do Velho Testamento. Existe a desigualdade social do mesmo jeitinho, entendeu? Tem um povo escolhido lá dele, lá que tem luxos, e o resto do povo aí, né, que se dane. Então continua tudo do mesmo jeito. Só que agora ocultamente e sem ele falar que é ele. Entendeu? Ele continua tudo igual do Velho Testamento, só que de uma forma oculta, né? Você pode ver que alguns símbolos lá, né, que Davi usava, né, que referente ao Deus do exército, é usado até hoje aí em várias sociedades secretas aí. Mas é isso que eu pude perceber, entendeu? Que aquele governo do Velho Testamento, ele nunca acabou. Ele está aí até hoje, só que agora de uma forma oculta. Ele está agindo ocultamente, certo? Ele se tornou o governo oculto. Você pode ver que Jesus no ano 1 falava, amai uns aos outros, né? E quando esse governo assumiu o cristianismo, ele continuou fazendo as mesmas práticas do Velho Testamento, daquele Deus do Velho Testamento. Continuou invadindo cidades, continuou a desigualdade. Você pode ver que no ano 1, Jesus Cristo tinha falado, amai uns aos outros.
E, e se nós formos falar aqui de Brasil, em 1500, você pode ver que essas pessoas que se diziam cristãos chegaram aqui no Brasil e exterminaram uma população inteira. Uma população inteira foi exterminada pelos falsos cristãos, né? Mas esses cristãos estavam seguindo ordem de quem? Estavam seguindo ordem desse ser do Velho Testamento que estava agindo ocultamente, entendeu? Consegue compreender que se você for ver esse comportamento de invasão de terras, extermínio de pessoas, não tem como ser cristãos, né? Não tem como ser de Jesus Cristo. Mas quando você coloca esse comportamento dirigido pelo ser, né, e comandado pelo ser do Velho Testamento, né, pelo Deus do Velho Testamento, você vai ver que faz total sentido. Porque continua a mesma coisa, continua as mesmas invasões de terra, continua a mesma desigualdade social, porque aquele governo do Velho Testamento ele está agindo até hoje ocultamente. Por isso que ele se tornou governo oculto. Compreende? Porque eram atos que eram feitos livremente, todo mundo sabia que era o governo, que era o Deus do exército, o Senhor dos exércitos, o nome dele mesmo já fala, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, né? Ele que mandava matar e destruir tudo, ele continua agindo ocultamente até hoje. Até hoje ele está agindo ocultamente aí. Só que hoje ele não pode mais falar que é ele, porque hoje, com a mentalidade que o pessoal tem hoje, a mentalidade que o povo tem hoje, devido ao ensinamento aí de Jesus Cristo, se ele chegar e falar, pô, invade aquela cidade lá e mata aquele povo lá, o pessoal já vai saber que ele não é Deus, já vai saber que ele é um principado. Então ele precisa agir ocultamente, ele precisa pôr seus comandantes para fazer isso e a culpa não cair em cima dele, entendeu? Porque ele está agindo ocultamente. Foi isso que eu descobri. Cara, simplificando foi isso, entendeu? E quando eu sofri os ataques aí, eu comecei a desconfiar, porque eu falei, caramba, mas esse ser que fez essa bagunça na minha cabeça, ele tem um jeito daquele Deus do Velho Testamento, cara, aquele maldoso que extermina tudo, ele tem um... Aí que eu pude compreender depois, cara, voltando e refletindo muito e analisando os fatos, né? De onde veio esse governo oculto aí. É isso, cara. Eu não tenho dúvida, não. Beleza? Mas cada um aí tira as suas próprias conclusões, né? Então, é lógico que eu não sou especialista em Bíblia, tá? Praticamente eu nem leio a Bíblia. Eu só falo aqui de Bíblia o que tem, o que a minha experiência traz para mim, né? Se a minha experiência revela algo para mim, eu falo, pô, mas isso aqui tá, então essa parte da Bíblia aqui é real. Senão eu não leio Bíblia, eu nem tenho interesse em ler também. Mas assim, o que eu pude ver, o que eu pude concluir é isso. Só para resumir de uma vez, né, o que é o governo oculto? O governo oculto é aquele sistema aplicado lá no Velho Testamento por aquele ser que dizia ser Deus, certo? E depois da chegada de Cristo, de Jesus Cristo, ensinando o amor, ensinando uma doutrina totalmente oposta ao que ele ensinava. Ele matou Jesus Cristo, né? Ele matou Jesus Cristo, matou todos os discípulos de Jesus Cristo, mas como o cristianismo estava sendo muito aderido, ele resolveu aí fingir que era cristão, se tornar cristão, usou aí usou seus braços, né, pessoas aí comandadas por ele aí para dominar o sistema religioso e colocou uma fé morta, né? Colocou uma fé morta dentro desse sistema religioso e ocultamente ele continuou fazendo tudo o que ele sempre fez, né? Tudo que ele sempre fez até hoje está aí dominando aí, e só que agora é de uma forma oculta. Então no outro vídeo eu vou falar aí por que ele precisa da guerra e essa guerra não pode acabar, né? Então aí no próximo vídeo a gente vai voltar lá no Jardim do Éden aí pra gente falar por que o chefe do governo oculto precisa da guerra. Beleza? Esse aí.